Oi, gente. Vamos então nessa? Questão número 6, lista de exercícios de recuperação paralela. Essa questão, ela foi extraída da Universidade de Rio Verde, tá? A Unirv. A Unirv fica com sede em Rio Verde, interior de Goiás, mas também tem cursos ofertados em outros campi, Caiapônia, Goianésia, Aparecida de Goiânia, Formosa, tá? E cursos em diversas áreas do conhecimento, exatas, humanas, biológicas, como medicina, medicina veterinária, pedagogia, direito, diversas engenharias, como, por exemplo, engenharia ambiental, tá? Então, fica aí apenas como uma curiosidade, um conhecimento a mais aí, de repente é uma instituição que você pode pleitear a vaga aí, tá? Trata-se de uma instituição privada, tá? Particular. Então, nesse vídeo, a gente vai resolver apenas a letra A e nos vídeos subsequentes, letras B, C e D, porque as questões desse processo seletivo são questões do tipo V ou F, tá? E essas questões, elas costumam demandar um pouquinho mais de tempo na resolução do que, por exemplo, questões de Enem. Elas não são questões com textos interpretativos, são questões mais diretas, porém requer uma matemática, algumas continhas ali um pouco mais aprofundadas e um pouco mais detalhadas do que em boa parte das questões do Enem, tá? Então, nesse caso aqui, da letra A, a afirmativa é a seguinte: o valor de logaritmo de 0,001 na base 100, somado ao logaritmo de 4 nonos na base 1,5, menos o logaritmo de 0,64 na base 1,25, é menos 3 meios, menos 3 sobre 2. Então, essa é a afirmativa. Bom, o que nós vamos precisar de recurso para definir se esse item é verdadeiro ou é falso? A gente vai precisar de lembrar aqui, ó, desta consequência da definição. Olha o que é essa consequência da definição que nós trabalhamos lá no primeiro encontro das aulas remotas. Fala para nós, fala assim, ó, o logaritmo de b elevado a n na base b é igual a n. Então lá nós aprendemos assim, toda vez que eu estiver no logaritmando uma potência e a base dessa potência for também base do logaritmo, olha lá, iguais, ó, o valor do logaritmo é simplesmente o expoente dessa potência, portanto, esse n. Tem outra também que fala assim, ó, logaritmo de b elevado a n na base b elevado a m. Repare, logaritmando e base do logaritmo são potências que possuem mesmas bases, B e B. Ó. Quando ocorre isto, pela definição, lá naquele materialzinho PDF do primeiro encontro, eu mostrei para você, a gente fez a verificação matemática, que o valor desse logaritmo é simplesmente o expoente do logaritmando, o n, dividido pelo expoente da base, portanto, m. Então, é só n sobre m rapidinho. De posse desses dois conhecimentos, vamos fazer o seguinte, como são 3 logaritmos a determinar o valor, para depois a gente somar e subtrair esses valores, vamos calcular cada um deles separadamente, tá? Então, aqui nós temos logaritmo de 0,001 na base 100. Como nós podemos calcular isso aqui rapidamente, com muita habilidade, agilidade na hora da prova? A gente vai fazer o seguinte, 100 é 10 ao quadrado e 0,001 significa 1 milésimo. 1 milésimo eu posso escrever como 10 a menos 3. E aí, cara, ó, trata-se de uma situação idêntica a esta. Logo, o valor desse logaritmo é o expoente menos 3 dividido pelo expoente 2, podendo ser escrito nesse formato, ou ainda, como 3 é negativo, 2 é positivo, significa dizer que o resultado dessa divisão é negativo, por isso eu posso colocar o negativo alinhado com o traço da fração, dizendo que o valor da fração é negativo, tá? Bom, então calculamos o valor desse logaritmo. Vamos lá, seguindo. Logaritmo agora de 4 nonos na base 1,5.
Olha que jogadinha bacana que eu fiz aqui, cara. 1,5 é o mesmo que a metade de 3, portanto, 3 meios. E o 4 nonos, ele pode ser escrito em potência como 2 terços ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado, 9. E aí, ó, olha as coisas aqui caminhando para que eu tenha potências de mesma base. O que que eu fiz? Inverti a fração 2 terços para 3 meios. Lembre-se, quando eu faço isso, o símbolo que aponta, que indica que eu fiz a inversão na base, é trocar o sinal do expoente. Lembra disso? Então, expoente que era 2 passa a ser 2, negativo. E aí, cara, recorre-se a essa consequência, a esse caso particular da definição. O que esse caso particular fala para mim? Ó, bases iguais, então o valor do logaritmo é o próprio expoente da potência que faz o papel de logaritmando, portanto, menos 2. Terceiro logaritmo, logaritmo agora de 0,64 na base 1,25. O que eu fiz aqui? 1,25, 125 centésimos. 0,64, 64 centésimos. Bom, simplifica essa fração 125 sobre 100 pelo número 25. 125 dividido por 25 é 5. E 100 dividido por 25 é 4. O 64 sobre 16 também cabe uma simplificação aqui, cara. E aí, nesse caso, a gente pode simplificar aqui da seguinte forma. Olha só, o 64 e o 100, ambos são múltiplos de 4. Então, se eu simplificar aqui, ó, por 4, eu terei 16 e terei 25. E 16 e 25 são números quadrados perfeitos, ou seja, podem ser escritos com potência de expoente 2. Então, nesse caso, 4 ao quadrado 16 e 5 ao quadrado 16. Olha uma situação similar a que tinha acontecido aqui, ó. Olha só inverteu 4 quintos como 5 quartos, expoente, então, se torna negativo, simbolizando que eu fiz a inversão, tá? Na base. E aí, o valor desse logaritmo, o expoente menos 2. Então, concluímos os cálculos dos 3 logaritmos. Realizando a adição e a subtração, então a gente tem, ó, menos 3 sobre 2, somado com o menos 2, calculado aqui, e subtraído, olha lá, subtraído desse outro menos 2. Menos menos significa o oposto de menos 2, por isso, mais 2, ou naquela linguagem basicona, né? Menos com menos, mais, aqui, mais com menos, menos, linguagem popular, né? Matematicamente, as explicações mudam um pouquinho, mas vamos lá, vamos ganhar tempo aqui. Então, nesse caso, o menos 2 mais 2 anula, 0, e aí sobrando o menos 3 sobre 2, e aí a afirmativa, então, ela é verdadeira. Então, item A, questão 6, uma afirmativa correta. Vamos lá, seguindo comigo aí, continua junto, vamos para o item B no próximo vídeo aí, para que você acompanhe a correção todinha dessa questão aí, tá certo? Vamos lá, segue aí comigo, por favor.